Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Band Entrevista aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou o Neto Cavalcante e me acompanha na bancada no programa de hoje a jornalista Kelly Abreu, que é jornalista do Grupo Bandeirantes de Comunicação, apresenta todo sábado. O programa Amazonas acontece a partir das 10 para as 6 da noite aqui na tela da Band. E o nosso convidado do programa de hoje é o empresário Frank Souza, que também é presidente do Sinduscom, o Sindicato da Construção Civil. Aqui eu agradeço a presença, viu, Frank? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui hoje no Band Entrevista. Muito obrigado. É uma satisfação poder falar um pouco sobre construção civil e sobre o Fórum Norte-Nordeste da Indústria de Construção, que vai acontecer em março agora aqui no estado do Amazonas. É isso, 23 e 24 de março, então, Manaus recebe esse evento grandioso, né, o Fórum Norte-Nordeste da Indústria da Construção Civil. E como é que foi trazer esse evento para cá e do que vai tratar, né? Quem são os convidados, qual é o alvo? Na realidade, esse evento ele vem tomando proporções maiores ao longo de 2 anos para cá, né? O Fórum, na realidade, ele é ligado à Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Ele é um braço da indústria da Câmara Brasileira que especificamente trata melhor o Norte e o Nordeste. Então, a força maior desse fórum acontece devido a um estudo que foi feito há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, e foi apresentado um fórum deste Maceió, no Nordeste, que mostra desigualdades regionais e a baixa capacidade, principalmente da população do Norte e do Nordeste, em se habilitar a poder comprar seu imóvel. Então, isso tudo traz temas de toda ordem em relação aos fatores que implicam para que você não consiga comprar imóvel. Então, esse fórum ele vem desenvolvendo aí, tratando a base parlamentar. Foi criada agora a Frente Parlamentar da Construção, já um trabalho do fórum para que a gente possa ter maiores êxitos no desenvolvimento de melhoria da habitação nesses estados, né? Então, a gente aqui, por exemplo, tomando como exemplo aqui no Amazonas, a gente tem uma perda anual em torno de 80% daquilo que vem de recurso para aplicar em habitação, a gente perde. Isso é um dado de 2020. E teve períodos anteriores a 2020 que isso chegou a 12%, a 15%. Então, ou seja, a nossa população interessada em imóvel não tem uma renda mínima para se habilitar à compra do imóvel. Então, esse trabalho, a gente vem tentando de todas as frentes trazer subsídio do governo federal para que possa viabilizar essa moradia, né? E daí tirar um pouco dessa moradia precária, dessa moradia de aluguel, coabitação que existe em todo o estado do Nordeste. E para agravar essa dinâmica assim, da habitação, né, nós temos um estudo da FGV recente, da semana passada, do Mapa da Riqueza do Brasil, onde a capital amazonense ela é a segunda pior em renda do Brasil, só perde para Macapá. E o Norte vem na sequência, perdendo para o Nordeste em relação à renda, e a nossa renda nossos habitantes aqui, ela é inferior à renda mínima ou à renda média do Brasil. Então, isso tudo são agravantes que tem que ser tratado para a gente poder viabilizar a venda de imóvel aqui. Então, o Fórum ele vem muito na tratativa de viabilizar tudo que influencia a construção de moradias. Inclusive, o Fórum ele tem esse objetivo, né, de impulsionar o mercado. Como que está a projeção para esse ano de 2023? Olha só, apesar de a gente não atender o déficit habitacional, a gente tem crescido mesmo no período pandêmico, mesmo no período inflacionário que a pandemia gerou, né? Nós crescemos em 2022, em relação a 2021, 20% em vendas. Em número de empreendimentos, isso passa para 40%, em VGV, 70%. Então, isso tem crescido. E a gente espera que em 2023 isso vai ser muito melhor. E nós temos uma grande expectativa em relação ao novo governo. O governo anterior,
ele tinha uma aplicação muito menor em relação à habitação. E a habitação social, inclusive, era bem menor. Então, já há uma projeção do novo governo, em conversas de Brasília, junto com o setor da construção, onde há uma proposta de investimento de 10 bilhões contra 90 bilhões que estava previsto no governo anterior e para obras paralisadas 1 bilhão para ser aplicado nos próximos 4 anos. Tá? Então, isso é de suma importância para a gente ter uma perspectiva. Né? E o principal motor da habitação no Estado e no Brasil é o Minha Casa Minha Vida, anterior Casa Verde e Amarela. E aqui no Amazonas, 85% a 90% do que é formal é do Minha Casa Minha Vida, que é o que essas habitações, elas têm faixas de renda e ela tem valores estabelecidos pelo governo federal para fazer essa habitação. Então, esse é o trabalho que a gente vai discutir, principalmente no fórum, porque, veja bem, com toda a logística que nós temos no Estado, que é uma logística muito difícil, inclusive em relação ao nosso interior, que é mais difícil ainda você acessar e levar material, insumo para fazer habitação, o nosso preço de habitação para construir, para as construtoras construírem incorporadoras, é menor do que o que é praticado no Sul-Sudeste. Então, isso são temas que difíceis, sensíveis, mas que a gente tem tentado levar isso ao governo federal em termos de que nós temos que ter subsídios aos nossos interessados em imóveis para que possa viabilizar e, consequentemente, diminuir essa moradia precária, diminuir essa questão uma cidade desorganizada, uma cidade que cresce sem ter um planejamento. Então, esse é um trabalho árduo, mas é o que a gente está tratando aí. Presidente, o déficit habitacional no Brasil é grande, no Amazonas também, e quando o senhor coloca assim, existe recurso federal, né, para ser aplicado, mas a gente deixa de colher, de recolher, de usar cerca de 80% desse recurso, né, porque a população não atende os requisitos para ter acesso a esse subsídio. E aí que eu queria entender, esse recurso é para a construção das unidades habitacionais ou é um subsídio para o cidadão, né, um complemento, né, por parte do governo federal para que ele adquira, para que ele compre o seu imóvel? São duas coisas distintas e dois momentos distintos, né? Na realidade, como falado, o preço já está estabelecido lá. Então, isso é distribuído por faixa de renda, do interesse da renda familiar. O prazo não muda, o prazo são 30 anos, 35 anos para pagar, mas mesmo assim, dentro da faixa de renda familiar, não passa no cadastro dos agentes financeiros. O principal agente financeiro é a Caixa Econômica. E daí, como não atinge, e é o caso dessa verba que é destinada aos estados, por exemplo, em 2020 nós tivemos aí 5 bilhões para aplicar em moradia através da Caixa Econômica, que é o principal agente financeiro. Só foi usado 1,2 bi, deu 23%. Então, a questão, quando você fala em subsídio ao governo federal, nós temos aí também que falar de momentos anteriores, existia um subsídio maior no governo que era o governo anterior, que é o atual governo hoje, e quando foi no governo anterior, esse subsídio diminuiu. Eu ia fazer essa pergunta, assim, sem olhar para essa questão de bandeira política, mas o programa Minha Casa Minha Vida, ele parece que teve uma adesão maior do que o programa Casa Verde e Amarela. E por isso, talvez, a expectativa que o senhor colocou aqui com esse novo governo agora, de voltar aos investimentos, voltar a movimentar. Isso é fato. Como eu falei, já existe uma perspectiva de muito maior investimento na habitação social, né, nesse subsídio a quem não tem condições de ter uma moradia com a renda atual. E, justamente, a gente não fala independente de governo, o governo atual tem uma proposta maior hoje para isso. E isso é o que a gente vai discutir no fórum, que a gente vai tratar em relação à melhoria dessas regiões norte e nordeste que influencia. Agora, claro, que para fazer a habitação você tem que ter todo um estudo, um planejamento. Isso passa por problemas ambientais, cartoriais, problema de tráfego, problema de licenciamentos diversos, do prazo que você tem, então inovação, produtividade. Isso tudo está nos painéis
para a gente tratar. O que acontece, por exemplo, como exemplo que vai estar nesse fórum Norte e Nordeste, e a ideia é desenvolver a economia local através da construção civil, vai ter o exemplo da Casa Macapá. O que é a Casa Macapá? A Casa Macapá foi feita verba parlamentar, um subsídio a quem quer comprar sua moradia, justamente para complemento de renda, para ter poder de aquisição daquela moradia. Recurso então, isso é uma coisa que a gente estadual, vai mostrar aqui para ver se essa coisa funciona nessas regiões nossas aqui. Que existem alguns segmentos que, assim, que os agentes políticos falam assim, não, habitação, isso é governo federal. Né? A prefeitura fala, segurança é com o governo do Estado. Né? E cada um precisa ter essa identidade de tomar para si. É importante relatar isso. A gente vai estar com os nossos parlamentares locais, os senadores, deputados estaduais, representantes dos vereadores da Câmara de Vereadores, justamente para sensibilizá-los, porque é preciso que o governo do Estado e o município se atrelem a este movimento em termos de parcerias, para que a gente possa realizar a habitação. Porque quem entende de habitação são as incorporadoras, são as construtoras. O governo pode ser um grande parceiro e pode ser, tanto municipal como estadual, para viabilizar a moradia, com terreno, com alguma infraestrutura. Isso tudo a gente coloca, isso é matemático. Engenharia, você realiza ali com planejamento, com números. Então, essa parceria que o governo, tanto municipal como estadual, os governos têm interesse em viabilizar para ter uma cidade planejada e organizada, e a gente faz nosso papel juntamente com os entes municipais, governo estadual, federal. Essa é a ideia. Aproveitando o tom aqui de cor da roupa da Kelly Abreu, aqui na região norte, principalmente no Amazonas, a questão ambiental pesa muito. E pesa pelo lado da responsabilidade, mas pelo aumento também de burocracia para conseguir realizar um empreendimento. Né? Muitas licenças, né? Esse licenciamento ambiental, ele é muito sensível na nossa região. Inclusive, quando eu estive aqui, uma outra época, a gente falou muito sobre isso, porque nós temos uma cidade cercada de rios, né? Então, ficou muito limitado você construir aqui. Você não pode construir... próximo à água. Em regiões mais próximas. O que acontece? Quanto mais distante você constrói e menos a infraestrutura tem nessas regiões, pior. Inclusive, é uma regra do governo federal que o ideal é que você implante esses empreendimentos onde há já infraestrutura, essa infraestrutura de escola, de hospital, de transporte, porque senão encarece tanto para o município como para o governo realizar isso. Então, o ambiental, que teve uma regra do governo federal, do Código Florestal, a gente tem trabalhado nisso, já teve um avanço que passou para ser um trabalho do município. O município está trabalhando nisso para fazer novas regras, para poder você ter mais liberação de terrenos próximos e você poder construir, né? Esses são limitadores. Agora, entrando num debate mais macro em relação ao ambiental, nesse evento nós vamos ter a presença do Aldo Rebelo, né? Por que Aldo Rebelo? Já foi ministro, já foi secretário, já foi vereador, deputado federal há muitos anos e trafegou muito no ambiental. E ele tem muita pauta em relação a você fazer a geração econômica, em relação à biodiversidade, em relação às riquezas minerais que nós temos. Então, esses gargalos que você não consegue implementar na região devido a essa dificuldade que tem de licenciamento de uma mineração, de uma biodiversidade, de produtos aí da floresta em geral, e outras riquezas que nós temos aí, nióbio, você acaba limitando uma economia melhor para a região, né? E, consequentemente, menos dinheiro para investir em qualquer frente que você tenha. Aproveitar essa citação do Aldo Rebelo, que vai aproveitar o fórum para lançar um livro, né? O Quinto Movimento, Propostas para uma Construção Inacabada. A gente está aqui com o Frank Souza, presidente do Sinduscom. A gente vai fazer um breve intervalo aqui no Band Entrevista e volta já.
De volta com o programa Band Entrevista, aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o presidente do Sinduscon, o Sindicato da Construção Civil, das Empresas de Construção Civil do Amazonas, Frank Souza. Estou aqui com a Kelly Abreu também participando na bancada com as perguntas. Kelly Abreu. Vamos lá, o fórum é agora esse mês, dia 23 e 24, 2 dias. Como que está a programação? Uma programação extensa, né? No dia 23 a manhã toda é para abertura formal de parlamentares, a parte... Apresentação mesmo. Não, mas a parte... Tem um nomezinho aqui, mas é que me foge, mas a parte burocrática, a parte política do evento vai trazer nossos senadores, os parlamentares de fora, Randolfo Rodrigues deve estar aqui, nossos deputados estaduais, vereadores interessados no assunto, e as pessoas ligadas das entidades de fora, são os 16 estados do Norte e Nordeste, vão ter representantes presentes, juntamente com empresas que são desses estados que vão estar nessa abertura política. E daí, isso consiste amanhã, de todos esses painéis políticos e influenciadores na construção civil. Já na parte da tarde do dia 23 e o dia total dia 24 vai ser distribuído entre temas sensíveis da construção civil, como, por exemplo, painel de inovação, painel trabalhista, painel ambiental, painel, por exemplo, da Casa Macapá, o que deu certo em outros estados, como é que a gente pode aplicar aqui, tanto na região do Amazonas como em outras regiões. Vai estar presente nesse evento o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, que está nesse painel ambiental, para dizer as políticas, né? E nesse cenário, em geral, é muito importante, a gente vai ter, por exemplo, um dos painéis que é de uma sensibilidade muito grande, é a questão da Caixa Econômica, né? Do que está projetado para o ano de 2023 em relação à habitação, já que a Caixa Econômica é um agente financiador. Então, um dos painéis é esse, financiamento ao setor, custas cartoriais. Então, esses painéis que vão ter no dia 23 à tarde e 24, eles giram em torno de temas ligados ao setor, distribuídos da melhor forma possível. Por exemplo, um dos painéis também, que estou lembrando aqui, a questão de urbanismo, né? Nós vamos ter especialistas de urbanismo, como cresce a cidade, o que é melhor, exemplos de onde já deu certo em outros estados. Vai nos apresentar aqui para todos os presentes, né? Então, são urbanistas renomados, assim como todos os convidados são pessoas muito experientes. O secretário de Habitação do antigo governo vai falar sobre a Casa Macapá, por exemplo, e a gente tem uma expectativa da vinda do Michel Temer, que ele se propôs a vir aqui, né? E eu, pessoalmente, falei também com o ministro do Desenvolvimento, Valdez Góes, que ele disse para mim que vem no evento também. Então, esse evento é um evento que está bem cotado, que a gente tem uma expectativa muito grande, que a gente discuta principalmente economia, discuta produtividade do setor, receita econômica para aplicar nesse estado, para a gente poder gerar mais economia, mais produtividade aqui. Inclusive, vai ter um painel da Suframa, né? Qual que é a importância de ter esse painel? Isso, bem lembrado. Na realidade, a importância da Zona Franca para o Brasil, né? A gente vai aproveitar esse momento para mostrar que a Zona Franca, ela distribui renda e não consome esse subsídio que tanto falado no Sul-Sudeste. Então, a gente vai ter especialistas que vai estar falando sobre isso, para mostrar que a Zona Franca é um modelo exitoso e que é um modelo que gera renda no Brasil inteiro, assim como no Amazonas. Então, a gente procura fazer isso entender, apesar de que há um entendimento de que a Zona Franca tira subsídio, não passa um valor econômico que interessa, né? Então, e também um dos assuntos que está muito em pauta, que vai estar nesse evento, é uma reforma tributária, né? Vamos ter especialistas em reforma tributária que vai estar falando aquilo que está
pensado que não atinja justamente a nossa Zona Franca, para que a gente não tenha essa redução de tributação aí que pode nos afetar. Agora, a gente está falando aqui em incentivo, né, em subsídio, porque a moradia, quando você vai comprar moradia, você precisa de financiamento, você não compra, é muito difícil hoje o brasileiro consegue comprar uma moradia, não é, com dinheiro à vista. E aí precisa desses incentivos, eu estava falando da casa de Macapá, onde eu fiquei bastante assim surpreso, né, em que os políticos podem direcionar, né, as suas emendas parlamentares, né, para que seja investido na construção de habitações, e construção civil também gera muito emprego. Pois é, essa é uma forte briga que nós temos, essa questão do subsídio, né? De novo, voltar ao governo anterior, ele não falava em subsídio, mas aí se você não der subsídio, você não consegue viabilizar o interessado em comprar moradia. Mas assim, trazendo aqui um estudo feito e apresentado nesse mesmo Fórum Norte-Nordeste, em Maceió, ele mostra o seguinte, que cada real investido em construção civil gera 2,64 no mercado, né, em geral. Cada real investido gera 1,8, ou seja, 1 milhão investido em construção civil gera 18 empregos. Então, se você aplica em construção civil, em relação a uma máquina, você tem muito mais emprego se você aplicar nesse trabalho da construção civil do que se você aplicar em tecnologia, porque a tecnologia ela precisa de uma pessoa para apertar um botão, enquanto você, nas obras, você tem muita contratação, né? E isso, para imposto, dobra o imposto que você aplica aqui. Em PIB, você tem um percentual que dá 2 vezes aí o que também em PIB, o que você aplica. Então, isso tudo está na ideia de que é importante investir e é importante que você invista e dê subsídio para a construção, de forma que você vai lá na frente receber. Veja, vamos tratar assim, você tem um terreno, já fugindo um pouco desse estudo, mas sim, você tem um terreno onde você vai implantar um edifício. Você tem lá um IPTU de um terreno. Quando você multiplica por 50 unidades, vamos dizer, você multiplica por 50 o valor, não vai dizer que é o valor daquele IPTU, mas você multiplica no mínimo em 40 vezes o valor que era aquele IPTU. Então, o município passa a receber mais, né? Então, toda a economia do entorno em relação a aqueles empreendimentos, isso tudo gera economia. Então, esse é o ponto de que você não pode pensar em subsídio como uma coisa imediata. Eu estou dando ali um subsídio para a construção civil. Mas não é, você vai ter um retorno, tanto para o município, como para o Estado, como para o governo federal, porque você vai ter todo um investimento em saúde, em transporte, que começa a melhorar a vida das pessoas, né, em geral, né? As expectativas, então, para... O fórum sempre lança uma série de discussões, né? E ali a gente quer trazer soluções. O que você espera que vai ficar assim, de legado desse fórum a partir do dia 23 e 24 de março? Eu acredito que será um resultado muito positivo, tanto por conta dos exemplos de outros estados que já está dando certo, como essas propostas de aumento de subsídio. Veja bem, vem muito parlamentar do Brasil tratar isso, tipo assim, recentemente foi criada a Frente Parlamentar da Constituição para tratar essa desigualdade. Então, a gente espera que realmente isso chegue ao âmago do governo federal para ter esse investimento nas regiões Norte e Nordeste, face a essa grande diferença que existe nessas regiões em relação ao subsídio, principalmente em relação a investimento, tanto do que vai estar no governo municipal, estadual, que essa sensibilização, esse resultado é muito importante para todas essas regiões, né? Então, esses modelos, esses trabalhos, essas discussões, elas vão culminar nesse fruto aí, dessas melhorias em geral. Obrigado, Frank Souza do Sinduscom. Quero agradecer também a Kelly Abreu, que participou com a gente
no programa de hoje. Obrigado, viu, Kelly? Muito obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço à emissora Band por nos conceder essa oportunidade de falar sobre Constituição Civil, sobre o Fórum Norte-Nordeste, e ao Neto, a Kelly, agradecido aí Estamos à disposição. pela entrevista. O convite também é esclarecimento, dias 23 e 24 de março, Hotel Quality, né? O Hotel Quality, 23 e 24 de março, é um evento fechado. Nós vamos estar com a cadeia da Constituição Civil, os organismos os conselhos, as confederações, as federações, os parlamentares, que vão estar mais próximos disso aí. As empresas licenciadoras, os órgãos licenciadores, né, do nosso estado, do nosso município, todos a gente espera que estejam presentes lá e a gente possa ter uma discussão ampla, positiva e com bons resultados. Com certeza. Tá certo. Frank Souza, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil aqui no Amazonas. Agradeço mais uma vez a presença, agradeço a você também aí de casa que ficou até agora com a gente em mais um programa Band Entrevista. Na próxima semana, próximo domingo, a gente está de volta a partir das 10 para meia-noite. Te aguardo.